Aleluia. É bom estarmos na casa do Senhor. Amém? Amados irmãos, eu vou pedir aos nossos irmãos que me passem, por favor, a transmissão para cima. E é bom nós meditarmos na palavra de Deus. Temos vindo a estudar a carta aos Hebreus. No último estudo bíblico, nós concluímos o capítulo 3 da carta aos Hebreus. E hoje, querendo Deus, iremos iniciar o capítulo 4 da carta aos Hebreus. Amados irmãos, no último dia, então, nós estivemos falando acerca da figura de Jesus e desta figura, como ela era vista pelos judeus e pela igreja. Vimos que para os judeus, eles não tinham ninguém maior do que o sumo sacerdote. Um homem com mais autoridade, era a mais alta autoridade. Então, o autor da carta aos Hebreus, ele vai comparar Jesus Cristo como o sumo sacerdote, mas ele diz que Jesus, ele é maior. Para a igreja, para os crentes, quem tinham em mais alta conta eram os apóstolos, e enquanto mensageiros de Deus, eles eram tidos como a mais alta autoridade. E agora o escritor aos Hebreus vem dizer que Jesus é as duas coisas, mas de uma forma superior. Aqui para nós, Jesus é sempre superior. Amém. Depois nós falámos da linguagem figurada, e nós vamos voltar a isto hoje, porque o texto assim o pede. Falámos acerca do repouso, que por um lado é feita a comparação com Canaã, e que nesta linguagem figurada está ligado com a vida eterna. Vimos a provocação e vimos a desobediência e a rebeldia do povo de Israel no deserto, e vimos como isso é um sinal, um símbolo que aponta para a incredulidade e para o coração perverso. Por último, vimos acerca da casa de Deus e vimos que na casa de Deus, por um lado, figuradamente é apresentado o povo de Israel e é feita uma comparação com a igreja. Depois nós vimos três imagens relacionais. O mensageiro de Deus, e este é aquele a quem nós devemos ouvir. Isto tem uma ligação com o primeiro capítulo, logo, que fala acerca dos anjos e a forma como Jesus é maior do que os anjos, como os profetas do Antigo Testamento, eles vieram e falaram, mas como Jesus, enquanto revelação, ele é superior, ele é maior. Depois nós vimos o nosso sumo sacerdote, através de quem chegamos a Deus. Eu lembro que o sumo sacerdote entrava uma vez no lugar santíssimo, e agora o escritor aos Hebreus diz que realmente o sumo sacerdote, ele era uma pessoa muito importante, chegava até à presença de Deus lá no lugar santíssimo. Mas Jesus Cristo, ele entrou mesmo na presença de Deus. E ele não nos representa no lugar santíssimo. Ele representa-nos na presença de Deus. Amém? E por último vimos acerca do administrador da casa de Deus, a quem nós devemos obedecer. Depois estivemos falando acerca do endurecimento do coração e vimos que há uma ligação, uma referência ao Salmo 95. Esta referência vai voltar a aparecer porque novamente o escritor aos Hebreus vai buscar o Salmo 95. Eu vou voltar a ele e falar um pouquinho mais sobre ele ainda hoje. Mas estas referências ao Salmo é como que uma ligação entre o Velho Testamento e a mensagem do Novo Testamento. E veja, não nos colocamos obstinadamente contra Deus, não destruir o caminho do perdão e de volta a casa. Não endurecer o coração. A comparação acrescenta a palavra hoje como uma aplicação à atualidade do texto. E, por fim, o perigo. Idêntica condenação terão aqueles que endurecerem o seu coração, como aconteceu com o povo de Israel lá no deserto. Depois, meus amados irmãos, nós tivemos ainda a ver acerca de estes sempre erram. Eu não sei, mas era muito duro o escritor aos Hebreus.
referir-se, sempre erram. Eu não sei, mas a verdade é que nós erramos tantas vezes. E quando nós achamos que não erramos, um dos nossos erros é não reconhecer que erramos. Torna-se bem complicado. Veja o que é que nós encontramos. Os desobedientes foram alvo da indignação de Deus. O erro como fruto da desobediência e não como fruto da ignorância. Eles não erraram porque eles desconheciam, foi uma opção deles errar. Não existiu uma punição repentina, mas antes uma punição que durou 40 anos. Estas doem mais, porque prolongam-se no tempo. E depois uma aplicação. Tivemos vendo no último dia, cuidado com o coração mau e infiel, cuidado com o afastamento do Deus vivo, exortai-vos mutuamente, o perigo de perdermos a vida eterna, e também falámos acerca do proveito da palavra. E, meus amados irmãos, a palavra é de grande proveito para nós. E então, entrar no estudo de hoje, e nós vamos ler na carta aos Hebreus, no capítulo 4, eu vou projetar o texto, irei ler numa tradução um pouco diferente da nossa mais habitual, para nós compreendermos melhor com uma linguagem um pouco mais contemporânea. Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que algum de vocês tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. Pois assim, como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porém ela não lhes fez nenhum bem, porque quando a ouviram, não a receberam com fé. Portanto, nós os que cremos recebemos o descanso prometido por Deus, como Ele mesmo disse, eu fiquei irado e fiz este juramento. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde Deus lhes tinha dado descanso. Ele disse isso, embora o seu trabalho já tivesse terminado, desde o tempo em que havia criado o mundo. Pois a respeito do sétimo dia, está escrito o seguinte em alguma parte das Escrituras Sagradas. No sétimo dia, Deus descansou de todo o trabalho que ele havia feito. E o mesmo assunto é repetido. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Aqueles que foram os primeiros a ouvir a boa notícia não tiveram fé e, por isso, não receberam esse descanso. Portanto, há outros que vão recebê-lo. A prova disso é que Deus marca outro dia chamado hoje. Ele falou disso muitos anos depois, por meio de Davi, no trecho da Escritura já citado. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não sejais teimosos. Se Josué tivesse dado ao povo esse descanso, Deus não teria falado mais tarde a respeito de outro dia. Assim, ainda fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no sétimo dia, porque quem receber o descanso que Deus prometeu vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Portanto, façamos tudo para receber esse descanso e assim nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas por terem-se revoltado. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada de dois lados. Ela vai até ao lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até ao íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos delas, do coração delas. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação está tudo descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é Ele que todos nós teremos de prestar contas. Até aqui, a palavra do Senhor. A coisa mais tranquila que algum irmão me pode dizer é:
quando eu lhe digo, irmão, já não vejo há tanto tempo no culto. E a pessoa me diz, Deus sabe tudo. Eu fico logo descansado. Sabe porquê? É que Deus sabe mesmo tudo. Muitas vezes, este é o comentário de quem não quer dizer nada. Mas, de forma até um pouco inconsciente, está-se colocando diante de Deus e dizer, Deus sabe tudo. Nós vamos ter que prestar contas a Ele. E é uma prestação de contas muito interessante. Você não precisa dizer nada. Ele sabe tudo. E pior do que Ele saber tudo o que aconteceu, Ele sabe o que é que nós pensámos para que isso acontecesse. Sabe quais foram as nossas motivações. Qualquer desculpa que nós tenhamos pensado é igual a zero. Se calhar o zero é um bocadinho mais. Então, meus amados irmãos, quando nós pensamos na nossa vida, nós temos que pensar que um dia nós vamos ter que dar contas a Deus. E isto não é uma coisa que você pode querer ou não querer. É assim. Olhemos lá para este capítulo 4. Primeiro, fala de um repouso a não se perder, e eu já vou falar um bocadinho acerca disto e do que é que isto representa. Josué, como homem que deu o repouso ao povo, é comparado com Jesus, mas Jesus, ele apresenta-se como superior, porque o repouso que ele tem para dar também é superior. É verdade que foi Josué que levou o povo de Israel a entrar no Egito. É verdade que Josué passou por uma prova. Já vou falar dessa prova um pouco mais adiante. Mas é verdade que grande parte do povo morreu no deserto. A urgência de buscarmos o repouso, a autoridade da palavra de Deus, a palavra de Deus como requisito, como algo sem o qual nós não conseguimos chegar lá. E a superioridade de Cristo face à grandiosidade da ordem levítica, da grandeza de Arão, mas ainda assim, Jesus apresenta-se como superior. E depois desta introdução, eu queria pensar convosco em 3 tipos de descanso que são apresentados aqui no texto que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, o descanso da terra prometida. Este era um descanso prometido, liderado por Josué. É sem dúvida um tipo do repouso de Cristo. O segundo descanso que é apresentado é o descanso de Deus. E eu queria parar aqui e falar um bocadinho convosco acerca disto. A maior parte das vezes que eu ouço falar que Deus descansou, parece que nós dizemos isto para tentar arranjar aqui uma desculpa para fazermos alguma coisa. Mas o que é que representava este descanso de Deus? Irei falar já sobre isso a seguir. E por último, o descanso espiritual envolve a esperança futura, envolve a nossa realidade presente, mostra-nos a oportunidade que os crentes têm de entrar no repouso de Deus. Mas como eu disse, queria andar um pouquinho para trás e falar convosco acerca do descanso de Deus, porque acho que temos muito para aprender com Ele. A carta aos Hebreus, neste capítulo 4,
ela leva-nos até ao descanso de Deus como um exemplo para a nossa vida. Deus descansou? Sim ou não? Sim? E o que é que significou esse descanso? Eu quero dizer que todos nós descansamos de formas diferentes. Olha, há pessoas que saem, vão passear e dizem, eu estou a descansar. Há pessoas que dizem, não, hoje é o meu dia de descanso. Deitam-se no sofá. Não quero ouvir nem as moscas, porque hoje é o meu dia de descanso. E ficam ali sossegados, sem fazer nada. Se não descansarem muito, ainda param para comer. Conhecem pessoas assim, não conhecem? De que descanso é que Deus está falando? Venha comigo. O livro de Gênesis, eu vou projetar o texto, capítulo 2, e nos versos 1 a 3. Assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo o que há neles. No 7º dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então, abençoou o 7º dia. O que é que está ali? E o separou como um dia sagrado, pois nesse dia acabou de fazer todas as coisas. Veja uma coisa, temos um dia de descanso, mas há aqui um conjunto de coisas que nós temos aqui para ver. A primeira é que este descanso, ele veio culminar com o acabar de uma tarefa. Ele não deixou de fazer nada para descansar. Ele fez tudo e depois descansou. Segunda coisa, diz que ele acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. É interessante que no final dos dias nós encontramos repetidamente a expressão e viu Deus que era bom. Mas quando chega ao dia de descanso, diz que Deus abençoou este dia. Diz que Deus abençoou este dia. E diz que Deus separou este dia. A nossa tradução, ou a tradução que eu trouxe aqui, separou como um dia sagrado. Um dia que separo para as coisas de Deus. Um dia que eu não me preocupo com as minhas coisas, mas que eu me preocupo com Deus. Olhemos bem, o descanso no final da criação prefigura o descanso do crente depois da nossa caminhada nesta vida. Amados irmãos, por mais que nós separemos, que nós nos esforcemos para estar com Deus, nunca vai ser tão bom como quando nós estivermos na presença dEle. Nunca vai ser tão separado para Ele como quando nós estivermos na presença dEle. Ainda assim, aqui, nós devemos tirar um dia para dedicar a Ele, porque Ele merece. Amém? Olha, o repouso de Deus, o repouso como algo presente e o repouso como algo futuro. Eu sei que normalmente nós pensamos no futuro, mas nós precisamos de pensar no presente também. Amados irmãos, eu costumo dizer que Jesus Cristo veio trazer-nos liberdade. Somos livres em Jesus? Sabe que esta liberdade também lhe permite você falhar? Eva era tão livre que, apesar de ter a ordem para não comer do fruto, tinha sempre o fruto à disposição. O diabo
quer que nós vivamos sempre a falhar. Por isso Ele quer amarrar o homem, escravizar pelo pecado. Deus não é assim. Deus quer deixar o homem livre. E esta liberdade é dar-lhe toda a capacidade que ele tem para escolher. Escolher o bem ou não escolher o bem. Escolher o mal ou escolher afastar-se dele. Isto é liberdade. Amém? Algumas pessoas falam de liberdade que não tem nada a ver com isso. Não. Eu agora sou de Jesus e eu agora já não posso mais fazer nada de mal. Eu quero dizer que você tem todas as capacidades para fazer tudo errado. E também tem todas as capacidades para fazer tudo certo. A escolha é sua. Como é que nós podemos olhar para isto? Olha, no tempo em que nós vivemos aqui, no presente, e também no futuro. No presente, este repouso, ele traduz-se em paz. Paz não significa estar tudo bem. Paz significa estar em paz mesmo quando tudo está mal. Quando tudo está bem, qual é a dificuldade? Na carta aos Filipenses tem lá um texto que eu gosto muito. A paz de Deus que excede todo o nosso entendimento. Uma outra tradução diz, a paz de Deus que ninguém consegue entender. E sabe o que é que diz a seguir? Diz que essa paz guardará o nosso coração e essa paz guardará a nossa mente. O nosso coração está ligado com as nossas emoções. E nós, seres humanos, somos um ser de emoções. Sim ou não? Sim? Às vezes parece que as pessoas têm vergonha de dizer que têm emoções. Isto é normal, faz parte do ser humano. Mas nós temos uma outra parte, que é o nosso intelecto. Será que nós tomamos decisões com as nossas emoções ou com o nosso intelecto? Eu sei que vocês vão já todos a correr responder com o nosso intelecto. Isso é mentira. Os supermercados gastam fortunas para fazer tomar decisões com as suas emoções. Há de ver que aquele produto que você vai comprar e que tem que comprar e que é sempre aquele que está lá num sítio que você tem quase andar de gatas para tirar. Ou então, aqueles produtos novos que de repente começam a entrar-nos pelos olhos, eles colocam assim mesmo na frente dos nossos olhos. Há pessoas pagas só para pensar e para estudar isto. Porque você nem sempre decide com o intelecto. Muitas vezes nós decidimos com as nossas emoções. E eu acredito que as nossas emoções e o nosso intelecto são parceiros na nossa vida cotidiana e o nosso intelecto e as nossas emoções, elas andam a par uma com a outra e muitas vezes até brigam. Vocês não ouviram? Até brigam. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Nós precisamos de ter paz cá dentro. A paz de Deus que excede todo o nosso entendimento. Guardará as vossas emoções e guardará os vossos pensamentos, o vosso intelecto. Esta paz, ela traz agregada uma outra coisa, que é a tranquilidade. Não andais inquietos por coisa alguma, diz a palavra de Deus.
esta paz de Deus leva-nos a confiar que quando nós precisarmos, seja do que for, nós sabemos onde é que nós podemos ir. Então, nós temos tranquilidade. Eu não sei se vocês gostam de estar tranquilos. Olha, eu gosto. Vocês gostam? E depois em relação ao futuro? Em relação ao futuro, a palavra de Deus nos fala de um repouso, onde as más opções desapareceram. E também as consequências das más opções desapareceram. E nós estaremos com Cristo para sempre. Amém? Olha, más opções trazem consequências. E às vezes nós dizemos, mas uma consequência tão grave, parece uma opção tão sem pensar. Quando nós chegarmos à presença de Deus, isso já não acontece. E porque isso não acontece, a Bíblia diz que Ele limpará dos nossos olhos toda a lágrima. Então nós precisamos de chegar a este lugar. Este deve ser o nosso objetivo, deve ser o nosso foco. O repouso de Deus no crente. Eu queria voltar àquilo que eu falei convosco há bocadinho. Deus criou, viu que era bom e depois descansou. Como é que é as nossas decisões, a nossa vida? Nós fazemos coisas, às vezes ficamos bem orgulhosos de nós próprios. Como é que eu fiz isto? Outras vezes ficamos bem envergonhados de nós próprios. E como é que eu fui fazer isto? Acontece convosco? Sabe uma coisa? Independentemente daquilo que nós fazemos bem ou daquilo que nós fazemos mal, nós temos que pensar como é que vai ser o nosso descanso. E, meus amados irmãos, a única possibilidade que temos de descansar é confiar a nossa vida nas mãos de Jesus Cristo e confiar que o seu sacrifício na cruz do Calvário faz com que Ele pegue nas coisas erradas que nós fizemos e as perdoe. E quando chegar ao fim, nós vamos descansar. Amém. Deus criou, Deus viu que era bom, Deus descansou. A minha pergunta é se nós descansamos sempre por cada coisa que nós fazemos. Jesus criou a nossa salvação através do seu sacrifício na cruz do Calvário. O descanso de Deus foi baseado na conclusão da criação. Mas eu quero dizer que o nosso descanso é baseado naquilo que Jesus fez e Ele já acabou a obra. A obra da salvação foi acabada na cruz do Calvário. É suficiente, é perfeita. E ela faz com que nós possamos ser aceites por Deus, mas nós próprios devemos também de aceitar aquilo que Jesus fez como bom e suficiente para as nossas vidas. Amados irmãos, muitas pessoas não estão desfrutando da salvação de Jesus porque acham que não é o suficiente. Isso é a mesma coisa que dizer que aquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário é pouquinho. E, amados irmãos, isso é uma aberração, porque aquilo que Jesus fez é muito grande. Não há nada tão grande, não há nada superior, não há nada maior. Ele fez por nós lá na cruz do Calvário. E porque Ele fez? Porque a obra foi acabada.
nós passamos a ser uma nova criatura. Pense lá comigo. Deus criou tantas criaturas diferentes. Consegue encontrar alguma semelhança entre um crocodilo e uma libelinha? Mas Deus criou os dois. Diferentes. E sabe uma coisa? Quando Jesus foi à cruz do Calvário, Ele fez com que eu passasse a ser uma nova criatura, com uma nova natureza. E Deus olhou e disse: é bom. Sabe o que é que o apóstolo Paulo nos disse na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5? Se alguém está em Cristo, nova, e esta nova criatura é boa ou é má? É boa. Porque nós fomos criados em Cristo Jesus. E porque Ele fez de nós nova criatura, sabe o que é que este texto diz mais no versículo seguinte? Diz que, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo. Aleluia! Nós que estávamos afastados de Deus, agora passamos a estar reconciliados por causa do sacrifício de Cristo. E viu Deus que era bom. Mas sabe uma coisa? Eu olho para isto e só digo, tão bom. E sabe o que é que isto faz? Faz que eu possa descansar em cada dia. Não por minha causa, mas por causa daquilo que Jesus fez a mim. Aleluia! O que é que este repouso ou descanso não é? Primeiro, não é ausência de atividade. Algumas pessoas acham que quando chegarem ao céu, nós vamos ficar num estado vegetativo. Estamos aqui todos. Deus não tem aqui árvores, mas pôs-nos aqui a nós. Não nos mexemos, nós estamos a descansar. Isto não é assim. Não é ausência de atividade. Só que há coisas que nós fazemos por prazer. Sim ou não? Sim? E quando eu chegar à presença de Deus, vai haver muita coisa para eu fazer. Por prazer. A mais comum e importante de todas é que eu vou adorar a Jesus. Para sempre. E vai ser um prazer. Olha, este descanso também não é a ausência de objetivos. Estou para aqui. Não. Ando para aqui, olha, agora fiquei para aqui. Não. Isso não é assim. Mas antes, será termos um objetivo glorioso. Levarmos a Jesus. O que é? Olha, primeiro é a ausência das dificuldades desta vida. Aqui temos dificuldades. Jesus disse, no mundo tereis. Não se deixe enganar, foi Ele que disse. E se Ele disse... Mas uma coisa eu sei, quando eu chegar à presença de Deus, isso vai ser cortado. Amém? Segunda coisa, é estabilidade. Vocês gostam de estabilidade ou não? Sim ou não? Eu gosto de estabilidade. Gosto de saber que as coisas... Sabe uma coisa? Não vai haver maior estabilidade do que na presença de Deus. É certeza de que todos os objetivos que são traçados são alcançados.
Eu aqui gostava que fosse assim. Vocês não gostavam? Mas não é. Então, não é a ausência de atividade, não é a ausência de objetivos, é a ausência das dificuldades desta vida, é a estabilidade e é a certeza de alcançarmos os objetivos. Agora, meus amados irmãos, vem uma advertência. Cuidado que ninguém fique para trás. É mau ficar para trás? Quando eu estive na tropa, dividiram-nos em grupos e deram-nos um exercício para fazer. Houve lá um grupo que 2 ou 3 daquele grupo foram tipo os primeiros a chegar, assim, quase de véspera. Nós ainda andávamos todos lá para o meio do mato e eles já estavam lá todos. Quando chegaram lá, foram praxados. Quem foi à tropa sabe o que é que isto quer dizer. Até chegar o último do grupo deles. Mais valia que eles tivessem ajudado o último, porque só contou quando chegou o último. Até lá eles disseram: vocês não chegaram. Vocês estão aqui e não deviam estar a trazer o último. Amados irmãos, prezadas irmãs, é importante que ninguém fique para trás. Deixada a promessa. Desviar o olhar da promessa. Menosprezar, achar que a promessa não é assim tão importante. Isto leva a uma falta de fé. O deixar de crer na promessa. Voltemos lá a Hebreus capítulo 4, eu trouxe o texto novamente. Temos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Este texto faz várias vezes a comparação com o povo de Israel no deserto. Lembram-se dos espias? Eles foram todos ver a terra. Acham que eles viram coisas diferentes? Não, eles viram todos a mesma coisa. Lá os Anaques, os gigantes, eles todos viram o tamanho deles. Eu vou tentar pôr-me nos sapatos deles. Eu acho que olhava para eles, depois tentava. 2,80 m. Olhar para os braços. Acham que eles não viram todos o fruto, até o trouxeram. Grande fruto que eles trouxeram. Acham que eles não viram os muros? Segundo a arqueologia, a cidade de Jericó, os muros lá em cima, dava para passar um carro pelo outro. Um carro dos nossos. Vejam a largura. Acham que eles não viram todos isso? Viram. Então onde é que estava a diferença? A diferença estava no foco. Josué e Caleb, eles ficaram focados no poder de Deus. E eles olhavam para aquele gigante e diziam: grande trambolhão. Já viram o barulho que vai fazer um indivíduo deste tamanho aqui no chão? Olhavam para os muros e diziam: vai sair daqui pedra que nunca mais acaba. Olhavam para a fruta e diziam: que fruta que nós vamos comer, hein? Isto vai ser o nosso pomar. Olha lá bem para ele. E depois os outros olhavam para os gigantes e diziam: se ele me pisa, ele esmaga-me.
Como é que a gente vai resolver isto? Já viram estes muros? Como é que a gente consegue fazer um buraco para entrar aqui? É impossível. Olhavam para a fruta e diziam, é tão boa. A gente vai roubar em quantos, mas a gente nunca vai poder ter isto. Estavam com focos diferentes. Amados irmãos, às vezes nós ficamos com focos diferentes. Quando o nosso foco está naquilo que Deus vai fazer, nós vamos conseguir alcançar. Quando o nosso foco está naquilo que nós conseguimos fazer, nós vamos sentir-nos esmagados debaixo dos gigantes. Cuidado, não fique para trás. Não desvie o olhar da promessa. Não olhe para a terra e diga, aquela terra é... aquilo não serve para nada. Aquilo mata as pessoas todas. Aquilo não tem interesse. Mas se nós tivermos o nosso foco naquilo que Deus nos vai dar, aquilo que Deus promete será nosso pela fé. Amém. A promessa do repouso foi para todos. Mas alguns foram desobedientes. Alguns, na sua desobediência, acabaram por morrer no deserto. Perderam o direito à promessa, mas houve um grupo pequeno que teve fé. Amados irmãos, nunca fique preocupado se é do grupo pequeno. O importante é que nós tenhamos fé. Amém. E esses herdaram a terra prometida. Neste texto, o escritor aos Hebreus, como eu disse há bocadinho na introdução, ele volta ao Salmo 95. Este Salmo 95 era usado, ao que nós conseguimos perceber hoje, largamente pela igreja primitiva, como uma chamada ao povo, uma chamada para levá-los à adoração, uma chamada a levá-los para manter o seu foco na pessoa de Deus. Pensa-se que o texto terá sido composto tendo em vista a festa dos tabernáculos, onde o povo revivia a sua passagem pelo deserto. E nós olhamos e veja as referências que nós temos aqui no 4, versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Depois no verso 5, e novamente no mesmo lugar, não entrarão no mesmo descanso. Vejam lá o Salmo 95, 11, que eu pus em baixo. Está um bocadinho claro, vamos ver se conseguem ler aí de baixo. Diz, por isso jurei na minha ira, que não entrarão no meu... O que é que diz? No meu repouso. No capítulo 4 de Hebreus, nos versículos 6 e 7, diz, visto, portanto, que resta entrarem nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foi anunciadas as boas novas. De novo determina certo dia, segundo antes fora declarado, hoje se ouvirdes a sua voz, não endurçais o vosso coração. Sabe como é que diz no livro dos Salmos? Porque Ele é o nosso Deus e nós povo seu, ou melhor, nós povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endurçais o vosso coração, como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Então, meus amados irmãos, esta referência repetida ao Salmo 95 nos é apresentada aqui. É como que um elo de ligação entre a carta aos Hebreus e o Velho Testamento. Mas, ao que parece, ainda resta um repouso. Vocês querem o que resta? Não. Sim ou não? Querem o que resta? Sim? Vamos ver o que resta.
Estamos a falar do repouso de Deus. Seria o repouso de Canaã, da terra prometida, transitório, figurado. Mas há um outro repouso, um repouso da vida eterna. O tal outro repouso que ainda falta. Como o povo de Israel, muitos não chegaram ao repouso. Prover a Deus que nós nos mantenhamos fiéis a Ele para chegarmos ao repouso. Ao repouso que Ele promete. Hebreus capítulo 4, no versículo 9. Eu vou projetar duas traduções. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Ou então, como está na nova tradução, na linguagem de hoje, assim ainda fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no sétimo dia, depois de fazermos tudo o que temos para fazer aqui. Um descanso onde nós possamos dedicar-nos completamente a Ele e vivermos com Ele para sempre. Amados irmãos, é meu desejo, nesta noite, que nós não percamos nunca o foco. Nossa caminhada sempre certa. E que possamos chegar à presença de Deus. Queria concluir com uma ilustração que só acontece comigo. Isto nunca aconteceu com nenhum de vós. Nós não estamos sempre todos iguais, às vezes estamos um bocadinho cansados. Grande parte aqui das ruas, não é de Portimão, é das cidades de hoje, são de sentido único. Ou seja, se eu quiser ir para o continente ali na V6, eu tenho que ir até à rotunda, depois andar um bocadinho para baixo e entrar. Mas sabe o que acontece quando nós estamos cansados? Comigo, quando eu estou cansado, com vocês isso não acontece. Eu chego à rotunda e esqueço-me de dar a volta e quando dou conta já estou quase na Praia da Rocha. Isso só acontece comigo, não é? Chego lá e digo, até eu vim ao continente, já estou quase na Praia da Rocha, vamos lá voltar para trás. Volto para trás, faço a primeira rotunda, faço a segunda e quando dou conta digo assim, já passei o continente. E lá volto outra vez para trás. Já aconteceu ou não? Só comigo. Sabe o que é isto? Nós temos a ideia certa do que queremos, mas depois no nosso dia a dia nós não fazemos essas coisas como deveríamos fazer. Amados irmãos, prezadas irmãs, deixem que vos diga nesta noite, precisamos de manter o foco, porque a qualquer momento Deus chamar-nos à sua presença e é importante que nós entremos neste descanso, neste repouso que Ele tem preparado para nós. Que o Senhor abençoe as irmãs e os irmãos e não esqueçam, não andem às voltas nas rotundas. Saiam no sítio certo. Não percamos o foco. O nosso olhar é em Jesus. Que o Senhor abençoe os meus amados irmãos e irmãs.